Eu acho a tecnologia de Google Maps, de andar pelas cidades, dos satélites, de cidades sendo mostradas em 3D, extremamente underrated. Isso é tão comum, mas tão comum que o pessoal esquece que provavelmente é uma das melhores, mais incríveis tecnologias que a gente tem atualmente. E esses dias eu acabei me deparando com um vídeo de um amigo meu, Mil Kurtz, falando sobre mistérios, crimes que foram descobertos por causa dessa tecnologia incrível. E eu fui assistir em live. Vídeo do meu amigo Mil Kurtz investigando crimes bizarros encontrados no Google Maps. Bora lá? Eu acho que eu assisti só uma partezinha do vídeo, eu não assisti inteiro, Google mas Maps eu não lembro, não faço ideia do que apareceu. O Google Maps é uma ferramenta muito útil, mas ele também é uma janela para os mistérios mais estranhos do mundo, como essa região contendo umas estacas de madeira com diversos humanos. Algumas pessoas batizaram essa obra como um cemitério a céu aberto, porém não é bem assim. Isso tudo não passa de um ponto turístico, uma exposição que fica lá na Finlândia. Isso em si é um caso bobo, mas temos mistérios bem mais perturbadores, desde pequenos ladrões até mesmo uma máfia. Eu sou o MK e eu vou mergulhar em alguns mistérios resolvidos usando o Google Maps. Imagina que você abriu seu computador para ver sua casa no Google Maps, mas ao afastar um pouco o zoom para ver seu bairro, você percebe algo estranho. Em uma das casas... Mano, esse negócio, essa tecnologia do Google Maps, de satélite, de você conseguir ver as paradas 3D no Google Earth da vida, é uma das tecnologias mais da hora que tem atualmente. Eu não vejo o pessoal dando muita bola. Mano, eu consigo ver meu prédio em 3D, um 4D, sei lá como fala, certinho, bonitinho, formado, assim. Isso é muito, muito louco, mano. Uma pilha de algo que não dá para identificar muito bem. Nos próximos dias, uma infestação de ratos começa a acontecer no seu bairro, algo incomum que só poderia ser causado por um esgoto a céu aberto. Aquele borrado lá no Google Earth era simplesmente uma pilha enorme de bicicletas. E isso tudo aconteceu lá em Oxford, no Reino Unido, onde um homem de 54 anos simplesmente decidiu sair roubando um monte de bicicleta da vizinhança e tacar lá no seu jardim. O problema é que tinha tanta bicicleta que começou a afetar o bairro inteiro, principalmente com a sujeira, já que estava causando uma infestação de pragas, e a polícia foi chamada diversas vezes por uma pessoa em específico que estava sofrendo muito com toda essa situação. Cullen Butler. Essa mulher estava realmente muito Nossa, que puta, nome. principalmente porque ela morava do lado do doido das bicicletas. Alguns jornais fizeram uma entrevista na região e a Colin disse o seguinte: comecei a relatar sua 500 bicicletas roubadas? E a Colin... Mano, a sua bicicleta tá aqui, vizinho do inferno. Porra, tradução de Google Translate, hein? Vizinho do inferno é preso depois que 500 bikes roubadas são descobertas em seu quintal, em uma pilha tão grande que é visível no Google Earth. Caralho. E aí, Guaxinim? Mano, o vídeo de hoje é investigando crimes bizarros encontrados no Google Maps e depois mais um joguinho de terror da vida. Disse o seguinte: comecei a relatar sua coleção de bicicletas há 4 anos, mas isso já dura cerca de 5 anos. Mano, o cara tá roubando há 4 anos e não dá em nada? Como assim, caralho? Ter pelo menos 500 bicicletas lá. Quando falei com ele, disse que elas seriam enviadas para a África, para crianças carentes, mas como você pode perceber, as bicicletas nunca foram para a África. Esse homem, ele tinha uma van e Não, se ele realmente enviasse pra África, se ele realmente enviasse pra África... Eu não sei falar África mais. Se ele realmente enviasse pra África, seria tipo o Robin Hood da... É Robin Hood? O caba que... A lenda, não sei se era real ou lenda, que roubava dos ricos e dava pros pobres. De dia ou de noite ele não que o pessoal das bicicletas fosse os ricos, né? simplesmente saía pela região roubando bicicleta. Aí ele tacava dentro da van e voltava pra casa e jogava no quintal. Só que tipo, ele não desmanchava ou vendia, ele simplesmente deixava elas ali, paradas. E era muita bicicleta. O pessoal ali da região tirava umas fotos e eram umas pilhas gigantes. E pelo menos pra mim, enquanto eu lia a matéria pra fazer o roteiro, eu decidi que esse cara ele só é louco da cabeça. Porque não tem motivo. Você decidiu. Ele simplesmente roubava bicicletas e jogava lá no quintal dele à toa. Mano, é tipo uma obsessão, hein? E a Cullen parece meu vizinho. que enfrentou esse que problema teu vizinho durante faz, 5 cara? longos anos. E apesar dela fazer ligações para o conselho e para a polícia, eles simplesmente não davam muita bola para ela. Liguei para o conselho local para informar sobre os problemas de ratos causados pelas bicicletas e acabei pagando pelo controle de pragas. O conselho me disse que ratos não fazem ninhos em bicicletas. Ela chegou até a adotar um cachorro para se proteger caso acontecesse alguma coisa. No fim, depois da peste de
de ratos se agravarem ainda mais, a polícia resolveu ir ao local e com isso prenderam um ladrão de Depois de bicicletas. 4 Fizeram anos. uma busca na tentativa de encontrar os donos desse montão de bike e grande parte das bicicletas foram devolvidas. Algumas meio que acabaram ficando sem dono, já que foram 4 longos anos Se for que nem o Japão, tem um códigozinho, né? Se eu não me engano, o Japão também tem um probleminha com roubo de bicicleta, porque o pessoal lá é tão seguro que o pessoal deixa a bicicleta sem trava, sem nada, sem cadeado do lado de fora da casa. Aí tem um pessoal que acaba roubando mesmo, e tem esse problema. Aí pra meio que resolver esse problema, de vez em quando você tá andando de bicicleta lá no Japão, e os guardinhas te param pra ver se o código da bicicleta bate com algum tipo de identidade sua, algo do tipo, só pra provar se a bicicleta é sua ou não. Então tem esse problema suficiente pra eles tentarem ter uma resolução. roubando. Era difícil comprovar a identidade de todo mundo. Tudo isso que a gente viu no Google Maps, seja essa casa cheia de bicicletas, entre outros mistérios sem sentido, quando a gente resolve ir atrás disso, a gente sempre acaba parando em uns rabbit hole bem sinistro, que conforme a gente vai pesquisando, a gente sempre acaba em uns sites bem cavernosos. Mesmo que o Maps seja seguro, até porque é da Google, outros sites não são. E aí que tá o problema. Tudo que você faz na internet, seja os sites que você visita ou os arquivos que você Vai vir uma propaganda, tudo né? isso pode estar sendo monitorado por alguém. E como sempre, uma boa forma de se estar protegido É óbvio com que vai vir uma boa propaganda. VPN. E é aí que a Eu tenho o sentimento de... A sensação de youtuber, irei pular. Quero ver propaganda da, sei lá, Kaspersky. Qual é a coisa que faria qualquer pessoa Da tomar NordVPN. uma decisão dessa? Explorando o Google Maps e vir algo tão perturbador que sua única reação é... Imagina Calma, é antes. Ah, não. explorando o Google Mais pra Maps e frente. vir algo tão perturbador que sua única reação é sair correndo e ligar pra polícia. Qual é a coisa que faria qualquer pessoa tomar uma decisão dessa? Um crime. O que estaria na cena do computador em questão seria essa imagem, que é basicamente um carro azul ali e na frente tem 2 homens, sendo que um deles está totalmente jogado no chão e o outro rapaz ele tá agachado, como se estivesse ajudando o outro rapaz a se levantar. Infelizmente Parece uma não. briga, mano. Conforme damos um passo à frente nessa localização do Google Maps, podemos ver claramente que o rapaz de camiseta vinho está segurando algo em suas mãos. Nessa cena em específico, podemos ver apenas o cabo da arma que ele está segurando. O carro do Google gravou essa cena e quando o carro estava indo embora, estava ali, um pouco mais afastado. Deu pra ver claramente o mesmo homem segurando uma espécie de machado. Então o carro do Google foi embora e não tinha muito mais o que fazer, a gente não consegue mais informação. Mano, o motorista ignorou. O motorista falando, isso aqui não é comigo não, mano. Google Maps, e a polícia identificou uma coisa, que essa cena em si tinha acontecido há 2 anos atrás, em 2012, e as denúncias tinham sido feitas somente em 2014. Demorou exatos 2 anos pra perceberem isso. Provavelmente alguém deve ter percebido antes, só não ligou pra polícia. Os policiais foram até o local, que ficava em Edimburgo, em Leith. Eles fizeram uma investigação breve, baseado nas fotos do Maps, e conseguiram rastrear o agressor até uma oficina mecânica, e que 2 anos depois, a mesma oficina continuava lá. Então, quando os policiais entraram e foram investigar o pessoal, eles acabaram se surpreendendo. Toda essa cena que vocês viram foi simplesmente uma grande piada feita por 2 amigos. Eles simplesmente resolveram... Ah, o MK já tinha me falado Maps. disso. Cara, isso é genial. Dan Thompson e seu amigo Gary Kerr estavam trabalhando normalmente na oficina, quando perceberam que o carro do Street View se aproximava. É aquele carro do Google que tem a câmera em cima gravando tudo. Durante a entrevista, o Dan disse o seguinte: foi no calor do momento, parecia a coisa mais óbvia a se fazer. Então eu me joguei no chão e o Gary pegou um cabo de uma picareta da garagem. Tivemos Os caras foram rápido, mano. 20 segundos. Era tudo o que conseguimos então. pensar. Tipo, eu não sei vocês, mas se por algum Porra, eu não acaso pensaria eu rápido tivesse assim não, velho. oportunidade, com certeza No máximo eu faria ficava algo acenando, assim. Não precisa nem necessariamente fingir um assassinato, tá ligado? Eu acho que é um pouco demais, mas só você fazer uma gracinha ali, fazer uma piadinha, uma pose, sei lá, qualquer coisa pra ficar eternizado no Google Maps é um bagulho que eu acho muito foda. Os 2 amigos ficaram bastante surpresos. Nessa pira de ver Google Maps também é legal ir andando pelo bairro e, sei lá, ver casa de amigo. Aí tá lá, sei lá, a mãe do cara. De ter se passado anos. Aí eu mando mensagem, ô, mano. No fim das contas, Tá a mãe aqui no Google Maps, mano. Bem de boa, mas deixando a piada de lado, nosso próximo mistério é bem mais pesado e demorou mais. Imagina o RG envolvendo de isso. 20 anos para ser Imagens solucionado. pelo Google Maps. Esse homem Pior que tem, vocês- mano. O que tem é, principalmente, não sei tão principalmente, mas uma coisa que dá pra fazer é, você consegue colocar imagens, inclusive imagens de câmera 360,
E o Google aceita, eles não revisam muita coisa. Você fala, essa imagem aqui é uma imagem desse lugar. Mas na verdade não é uma imagem desse lugar, é uma imagem que você simplesmente criou aí. Aí, por exemplo, você pode colocar uma imagem no meio de uma ilha aleatória e fingindo que é a ilha, só pra colocar uma imagem do seu RG nessa ilha, para as pessoas pegarem uma coordenada, irem nessa ilha, irem, no caso, no Google Maps, e ver lá a sua imagem para continuar o RG. Eu já vi isso acontecendo. Vocês estão vendo se chama William Mode, e uma coisa sinistra aconteceu com ele. Em 1997, William foi a uma boate à noite. Ele saiu do local antes da meia-noite, pegou seu celular e ligou para sua namorada, dizendo que voltaria para casa em breve. Logo após isso, William entrou no seu carro e foi embora. Desde então, ele simplesmente desapareceu da Terra. Nessa altura do campeonato, a namorada e os parentes do William começaram a ficar preocupados com ele, já que desde então ele não respondia mais o celular. Após alguns dias, os parentes do William relataram todo o caso para a polícia, que por sua vez chegou a ir até o local, até a boate, fizeram uma varredura na região inteira, mas infelizmente não acharam nada. Por mais que eles tenham Cara, eu perdi o esforçado contexto inicial bastante, quando eu fui fazer a William explicação do realmente RG. tinha desaparecido. E o mais estranho perdi o é que contexto. não haviam registros em aeroportos ou terminais de ônibus. Não haviam compras feitas em seu nome e nem sinais de acidentes de carro pela região. Era como se alguém tivesse deletado ele do mapa. O caso acabou se encerrando e ninguém nunca soube o que de fato aconteceu com o Sr. William. Bom, não pelo menos até 2019. New cards. Que isso, espaço para Ed? 22 anos depois de seu desaparecimento, uma pessoa estava casualmente dando uma olhada no Google Earth e simplesmente notou algo estranho registrado em um lago da região. Dando um zoom nesse mapa, é possível notar um carro submerso. E novamente, o morador que viu tudo isso, ele entrou em contato com as autoridades Pera lá, locais. não, calma. Estava casualmente dando uma olhada no Google Earth. Caralho, o Nesse cara tem uma mapa, visão muito é boa, possível mano. Como notar que ele viu um carro assim? submerso Olha registrado isso. em um lago da região. O cara olhou isso e Dando falou, um zoom mano, nesse mapa, isso aqui é um possível carro. notar um carro submerso. E novamente, o morador que viu tudo isso, ele entrou em contato com as autoridades locais para avisar sobre o ocorrido. Uma coisa que vocês devem estar imaginando aí é que nessa situação toda, se você fosse até o lago ali na beirinha, daria para você ver o carro no fundo. Porém não, do jeito que o lago tava nesses anos, simplesmente estava muito poluído e não dava pra enxergar parecendo o o Rio fundo Tietê. direito. Quando o pessoal do jornal chegou junto com as autoridades, eles tiraram o carro da água, que era um sedã branco, que bom, de branco não tinha nada, e após analisarem o carro e tudo mais, acabaram encontrando restos de esqueletos e alguns restos mortais dentro do carro. Então eles coletaram tudo, fizeram a limpeza e um tempo depois acabaram confirmando que era realmente o corpo do William que estava dentro do carro. Logo após isso, avisaram a ex-namorada e a família e em uma breve entrevista, Bad a vibes. Bárbara, a sua antiga namorada, disse o seguinte: não tem como saber o que rolou tantos anos atrás, o que aconteceu de fato. Tudo que a gente sabe é que eles O gabinete do xerife do condado de Palm Beach disse à BBC que Modes teria perdido o controle de seu veículo e entrado na lagoa. A força da polícia disse que, durante a investigação inicial sobre seu desaparecimento, não havia nenhuma evidência de que isso ocorresse, até recentemente, quando uma mudança na água tornou o carro visível. Aí apareceu no Google Maps. Você não pode determinar o que aconteceu há tantos anos, o que aconteceu, disse a porta-voz da polícia. Tudo que sabemos é que ele desapareceu da face da terra e agora foi descoberto. Bárbara disse que foi um vizinho que relatou o carro afundado e não estava ciente dos relatos do que o Google Maps havia sido usado. aconteceu naquela noite e nem mesmo como o William foi parar com o carro debaixo do lago. Se fosse do Tietê, definitivamente um ia ter mistério só o sem chassi do solução. carro, porque a Esse água ia caso correr foi bem tudo. sinistro, então Tipo pra dar isso, uma mano. pequena aliviadinha, Oh. eu vou 5 mil reais. 10 mil reais você pularia no Rio Tietê? contar Uma agora um pergunta aí. caso um pouco mais leve de um homem que foi desmascarado. Será que você morre se você Google pular no Rio Maps. Tietê? Doni Será que e dá Felipe uns problema são muito casados grave? E eles têm um Além de, sei relacionamento lá, saudável. Porém, o marido da Julie, umas caganeiras o Doni, da vida? recentemente ele teve um ataque cardíaco. E o médico aconselhou que ele cortasse alguns dos seus vícios, como o cigarro, e começasse a ter uma vida mais saudável, entrando em uma dieta e tudo mais. Com isso, o Doni chegou na Julie e disse que ia parar com o cigarro, que ia começar a fazer as coisas
coisas certas, que ia entrar na dieta e tudo mais. Só tem uma pequena coisa com que o Donnie não contava: o carro do Google. Em certo dia, sua esposa estava navegando pelo Google Maps, esse aí olhando é a mais vizinhança por qualquer motivo que fosse, e simplesmente perto da casa deles estava ali seu marido, o Donnie, paradinho, fumando um cigarro mano. bem de boa. E tipo, era realmente ele, até as roupas. A Julie conhecia a estrutura do seu marido. Enfim, dava pra saber que era o Donnie. E nesse dia, ela descobriu que o seu marido tava mentindo pra ela esse tempo todo e continuava fumando escondido enquanto ela não tava perto. A reação dela, bom, obviamente ela ficou brava, né? Mas aí é um caso pequeno, uma coisinha bem bobinha. Inclusive, tiveram jornais que fizeram uma matéria exclusiva só sobre esse caso. E pra dá Julie, clique, né? o carro do Google foi algo como um detetive particular que ela nunca contratou, mas que ajudou pra caramba. Saindo dessa história boba, nosso próximo caso foi Ali, sua essa imagem polícia horrível de a feia aí daí, perseguir um já. criminoso. O que você faria caso voltasse do seu trabalho à Se noite? os caras das Olimpíadas nadaram no Rio Sena, que é quase igual ao Rio Tietê. E simplesmente Não sei se é seu quase, carro tá ligado? não De acordo com a França, limparam, né? estivesse mais Mas eu também vi gente reclamando pra caralho. Era meio feio mesmo. Até o... Não foi o prefeito da cidade que nadou lá? Só pra dizer que tava limpo? Algo assim? Algum governante da parada? na sua garagem. Eu não sei o que você faria, Se não mas morresse no foi Rio Tietê, compraria um exatamente isso que PS5. aconteceu com essa família Porra, em 10 mil 2009. reais. David e Rebecca e seus 2 filhos tiveram Dava seu pra comprar uns trailer 2 jogos no roubado em PS5 plena luz do com o dia, preço atual dos quando jogos. A família inteira estava fora de casa. Foi um roubo muito Os bem caras executado, vomitaram depois de pois sair o da trailer água? não estava Meu Deus. desprotegido. Segundo a Rebecca, teria sido difícil remover o trailer, pois estava trancado e tinha uma braçadeira de roda. A braçadeira é um objeto ali que coloca na roda, basicamente para travar ela, então o carro não consegue andar. Então, para um ladrão conseguir quebrar a braçadeira e roubar um trailer, que é um negócio tipo gigante, ele tem que saber muito bem o que ele tá fazendo. Mas o que parecia ter sido o crime perfeito foi desvendado pelo seu filho mais novo, Ruben. Esse garotinho aí estava vendo sua casa no Google Maps junto de alguns amigos quando ele notou algo estranho. Na frente de sua casa, exatamente no dia que o trailer tinha sido roubado, tinha um carro verde e ao lado um homem com a careca reluzente. Acontece que a família não conhecia esse rapaz e tipo, é Tinha que bem ser careca, né? suspeito. No dia em que seu trailer foi roubado, um cara que você nunca viu na vida para do lado dele. Por uma coincidência absurda, o carro do Google estava passando no exato momento que o roubo estava acontecendo. Então o mais óbvio foi feito. Eles entraram em contato com os policiais e com essa prova, eles tinham alguém para investigar. Mas não foi tão fácil, por um simples motivo. O que seria mais necessário para resolver esse caso, obviamente, é a placa do carro e o rosto do homem. Só que por conta de como o Maps funciona e a privacidade do Google, Todo vilão é vocês sabem careca ou que calvo? tudo fica borrado. Concordo, mano. Então o rosto do rapaz e a placa do carro tava completamente borrada. Qual é o protagonista de anime que você vê calvo? Careca. Mentira, tem o One Punch Man. Mas ele é uma paródia, né? Pra Não conta. entender nada. Então, por mais que eles soubessem que alguém roubou o trailer deles no dia, na hora exata, eles simplesmente não conseguiam saber quem é. Meio que não adiantava de nada essa informação, era basicamente um monte de frustração que eles tiveram que sentir. E eu não preciso nem dizer o quanto isso é frustrante. Imagina você poder resolver tudo, mas a empresa bilionária não tá a fim de te ajudar hoje. A família ficou muito frustrada, a polícia ficou meses tentando convencer o Google a desfocar as imagens, e um porta-voz do Google veio à tona e disse o seguinte: é muito importante para o Google e nossos usuários que só fornecemos informações se um processo válido for seguido. E não deu outra, eles tiveram que esperar. O Google levou 1 ano para desfocar a placa do homem misterioso. E para piorar toda a situação, no momento em que divulgaram as imagens, o suspeito havia vendido o carro com o qual foi descoberto, tornando mais difícil localizá-lo. E o problema só se encerrou quando o suspeito é finalmente preso. 3 Ah, mas anos deu bom depois ainda. que o trailer foi Porra, se fosse aqui no Brasil, para finalizar, os caras não iam atrás nem do... nem Nem de tentar ir atrás do Google pra revelar os bagulho. Barraca. E olha, não sei se uma barraca é tão segura quanto um trailer, mas obviamente é mais difícil de ser roubado, a não ser que o ladrão entre dentro da barraca e te assalte. Fica aí o risco. Nos nossos próximos casos, os criminosos foram até que bem inteligentes, mas não tem como fugir de satélites. Muitas pessoas gostam de fazendas e, se pudessem, largariam tudo para viver no interior do Maranhão plantando sua própria comida. Bom, era quase
quase isso que o Curtis Croft fazia em 2013. O Curtis, ele vivia bem de boa na sua fazenda e ele tinha uma permissão para cultivar a planta, se é que vocês me entendem. Com a receita para uso medicinal da maconha, ele poderia cultivar algo em torno de 6 plantas para uso. Eu acho que maconha não tira a desmonetização. Só que meio que ele não respeitou muito isso. Enquanto alguns policiais olhavam fazendas pelo Google Earth, acabaram se deparando com a fazenda do Curtis. E olha, ele tinha um pouco mais do que permitido, ele tinha algo em torno de 100 plantas. E não deu outra. Os policiais foram até a sua fazenda, bateram na sua porta e deram seus cumprimentos com uma boa algema. Prenderam ele. Eu me sinto meio estranho falando Curtis porque parece Mil Curtis e aí parece que eu tenho uma puta plantação de maconha no meu quintal, mas eu não tenho. Meio suspeito. Posso provar. Inclusive, meio suspeito, hein, MK? Meio suspeito essas explicações aí. Toda essa história aconteceu lá na Suíça. Bem longe de onde eu moro, inclusive. Porém, enquanto o Curtis era um fazendeiro bobinho, fazendeiros mais perigosos tinham uma verdadeira máfia de drogas. Alguns criminosos se reuniram em uma fazenda para fazer sua plantação e lucrar com vendas. E diferente do Curtis, eles realmente planejavam lucrar muito com isso, vendendo o produto por toda a Suíça. Eles tinham um plano para não serem pegos pela polícia. Eles montaram sua plantação de um jeito bem específico. No centro, eles fizeram a plantação de maconha. E ao redor de tudo fizeram diversas plantações de milho. Então, caso alguém estivesse passeando pelos campos, apenas iriam se deparar com uma plantação de milho enorme. E por mais que alguém acabasse entrando dentro do milharal, dificilmente chegaria à plantação de ervas, pois o seu plantio era bem extenso. Tudo isso tinha um tamanho total de 7.500 metros quadrados. E pra vocês terem noção, o campo do Corinthians tem 7.100 metros quadrados. Então era realmente bem grande. Se você nunca foi em um estádio de futebol, imagina aí um grande estacionamento, considerando que cada vaga para estacionar tenha 3,7 metros quadrados, daria para colocar mais de 2.000 carros estacionados. Essa estratégia funcionou durante 4 longos anos. Só faz eu lembrar daquela música Rap Nation, eles eu plantavam e vendiam não estou sabendo da referência. Suíça inteira. Eles tinham um faturamento anual de 3 a 10 milhões de francos por ano. É tipo aquele jogo, esse aqui é ter outra referência agora, é tipo aquele jogo que tá atualmente, o Schedule One. Um amigo meu me chamou pra jogar. É um jogo de que você é um traficante, mas é pra ser engraçadinho, né? Só que é 60 conto o jogo, mano. Falei, mano. Convertendo, atualmente isso dá mais ou menos 60 6 conto é muito milhões caro, de reais. E com uma operação desse tamanho, a polícia suíça já estava ciente do ocorrido. Eles sabiam que tinha uma gangue vendendo produtos pela Suíça inteira. Eles apenas não sabiam de onde estava vindo. E novamente esse caso foi resolvido graças ao Google Earth, pois nessas fazendas e nesses locais mais rurais é simplesmente muito difícil ocorrer investigações simplesmente pela dificuldade do terreno. Então, alguns policiais já estavam investigando algumas fazendas que a polícia já tinha alguma suspeita, e não foi muito difícil perceber o crime, já que quando a gente olha de cima, dá claramente caralho, o Google Maps entregou muito, a descoberta mano. foi um golpe fatal para a quadrilha. A polícia organizou uma grande operação e invadiu o local. Eles conseguiram prender 16 pessoas e apreenderam 11,1 toneladas de maconha. E além disso, encontraram dinheiros e alguns objetos de valor pela fazenda, totalizando 900 mil francos suíços. Assim, colocando a próxima vez tem que fazer uma operação gigantesca que atormentava com o teto o país. Mano, tampado. parece cena de filme. O Google Earth e o Google Maps são ferramentas criadas para ajudar as pessoas a explorar o mundo. E é relativamente engraçado como ele se tornou peça-chave para desvendar muitos crimes pelo mundo. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, eu posso trazer mais aqui pro canal. Então deixem um feedback aí maneiro nos comentários. Eu sou o MK e até o próximo vídeo. Porra, vídeo legal, mano. No local exato e o cara consegue descobrir. Isso é loucura. Isso é loucura.